Vamos lá, Romanos capítulo 6, abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Nós estamos meditando nessa sequência sobre batizados em Cristo, batizados em Cristo. Vamos lá, Romanos 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda em pecado? Como viveremos ainda? Repete comigo essa expressão de Paulo, irmão. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Cristo Jesus. Então repete comigo mais essa expressão, eu vou dizer para você: fomos batizados em Cristo Jesus. Fala comigo, irmão. Fomos batizados em Cristo Jesus. Espírito de Deus, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um de nós que está aqui, fala ao coração de cada um que nos acompanha virtualmente. Que bênçãos do Senhor cheguem na vida, no coração, na mente de cada um agora. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Paulo, ele afirma, fomos batizados em Cristo. É importante, importantíssimo, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. É importantíssimo ressaltar que a ênfase aqui não está naquilo que é dito quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, como pastor autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está corretíssimo dizer isso, é bíblico, mas a ênfase não está neste fato. Quando você e eu fomos batizados, fomos imersos nas águas, e então quem nos batizou disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ênfase nesta fala de Paulo não é neste fato. Nesta fala de Paulo, qual é a ênfase? A ênfase é: nós que somos seguidores de Jesus, estamos imersos em Jesus. Nós fomos, estamos sendo e somos imersos na pessoa de Jesus. O nosso ser está mergulhado em Jesus, a nossa mente está imersa no ensino de Jesus, o nosso coração está mergulhado no ministério de Jesus, o nosso ser como um todo, ele está imerso, mergulhado, totalmente envolvido na pessoa de Jesus. Esta é a ênfase do apóstolo Paulo. E aí esta fala dele tem sim um certo sentido de advertência. Não ignorem isso, meu irmão e meus irmãos. Não negligenciem. Lembrem-se sempre deste fato. Nós que somos seguidores de Jesus, nós que andamos com Jesus, nós que professamos a nossa fé em Jesus, nós que declaramos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas, nós que declaramos que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nós que declaramos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós que declaramos que Jesus Cristo é o Redentor do mundo, nós precisamos estar. Não ignoremos isso, Paulo adverte, nos lembremos sempre disso. Paulo diz, tragamos isso à nossa memória. Nós precisamos estar imersos com todo o nosso ser na pessoa do Senhor Jesus. Você concorda com isso? Então diga amém. Todo o nosso ser imerso na pessoa do Senhor Jesus. Então,
Esta é a linha de raciocínio dessa sequência de mensagens que eu tenho trazido. Preguei no domingo passado de manhã sobre isso, preguei no domingo passado à noite sobre isso, na quarta da fé. Recuperem as imagens, o culto da quarta da fé da semana passada, dessa semana agora. Falei muito especificamente sobre isso. Estar imerso na pessoa de Jesus. E essa é a linha de raciocínio. O que acontece se de fato nós fazemos essa imersão do nosso ser em Jesus? O que acontece se de fato nós mergulhamos por inteiro a nossa existência em Jesus? Domingo passado à noite eu cheguei a enfatizar isso. Não é apenas molhar um pouco os pés, colocar os pés nessas águas como que até os tornozelos, não é fazer uma imersão parcial até os joelhos, ou então molhar as mãos, os braços até os cotovelos, não, é por inteiro. A natureza de Jesus Cristo, do Evangelho, do convite de Jesus, implica necessariamente que isso aconteça por inteiro. Não pode ser esse engajamento, esse envolvimento da vida com Jesus, não pode ser feito parcialmente. Presta atenção nisso, irmão. Esse nosso entrelaçamento de vida com Jesus, esse nosso engajamento de nossa existência com o Evangelho, isso não pode acontecer parcialmente. C.S. Lewis foi um grande pensador, um filósofo irlandês. Ele era ateu convicto, um homem intelectual, um poeta, um escritor conhecidíssimo na Europa. E um dia ele teve no seu quarto de joelhos uma experiência especial com Deus. E a partir dali ele se tornou um cristão, mas tão cristão, que a sua vida foi radicalmente transformada, os seus valores, a sua visão de vida. Ele experimentou uma modificação tão radical com o Evangelho. Deixou de ser um ateu, deixou de ser alguém que defendia de modo intenso a negação de Deus, para se tornar um cristão muito convicto e transformado. E aí ele disse o seguinte: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Eu vou repetir para você, porque é tão preciosa essa fala. O cristianismo, se é falso, não tem importância nenhuma. Se ele é verdadeiro, ele é de infinita importância. O que não pode ser é um cristianismo de moderada importância. Você entendeu o que eu quero dizer? A vida com Jesus requer mergulho, requer imersão, completude, entrega por inteiro. Que assim seja em todos nós, amém, irmãos? O que acontece quando nós fazemos essa imersão do nosso ser em Jesus? Se você vive essa imersão do seu ser em Cristo Jesus, como Paulo propõe, a sua identidade pessoal, ela é definida não por você mesmo, mas ela é definida por Cristo Jesus. O que você pensa acerca de si mesmo, a forma como você se define, a forma como você se vê. Em primeiro lugar, eu sou pastor? Não. Em primeiro lugar, eu sou casado e tenho filhos? Não. Em primeiro lugar, eu sou casado, tenho filhos e tenho netos? Não.
em primeiro lugar, o primeiro elemento de definição do meu ser chama-se Paulo Eduardo, servo de Jesus Cristo. Essa é a minha identificação maior, primeira. E eu já disse isso aqui algumas vezes. Quando eu partir desse mundo, escrevam na minha lápide: Paulo Eduardo, servo de Jesus Cristo. É assim que eu quero ser visto. Essa é a minha identificação. Como eu tenho dito sempre, alguns irmãos já deram até uma risadinha, né? Daqui a uns 60 anos mais ou menos, né? Isso. E o povo de Deus diga glória a Deus. Alguns com uma risadinha tímida disseram assim: misericórdia do pastor, Senhor, envie. Mas eu os entendo e eu compreendo vocês em amor. Paulo diz isso claramente, verso 11: considerai-vos mortos para o pecado. Como é que você se considera? Como você se define? Como você define o seu próprio ser, a sua própria existência? É assim que eu me defino. E isso dá um sentido imenso para todo o restante da minha vida. Estou falando agora do meu coração, irmão, presta bem atenção. Bem atento aqui. Isso dá um sentido, dá um significado imenso para toda a minha vida. A minha vida familiar, o meu casamento, a minha vida familiar com as minhas filhas, a minha vida familiar com os meus genros, com os meus netos, tudo isso é preciosíssimo para mim, mas tudo isso ganha um valor gigantesco quando eu vejo a minha casa servindo ao Senhor Jesus, aleluia! Quando eu vejo a minha descendência andando com o Senhor Jesus, quando eu vejo minhas filhas imersas em Cristo Jesus, a minha vida ganha sentido, isso me enche de vigor, de alegria, de entusiasmo. Quando eu posso viver uma vida conjugal no Senhor Jesus, aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha casa, a minha família, aquilo que eu tenho de mais valoroso, que é a minha descendência, está debaixo da bênção do Senhor Jesus, aleluia, amém. É isso dá sentido à vida, dá sentido ao próprio ser, à própria existência. A vida ganha sentido, e vai ganhando mais sentido, quando nós vamos fazendo essa imersão em Jesus Cristo, do meu ser, do seu ser. Quando você faz essa imersão da sua existência em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém, irmão? Isso. Na minha leitura, era isso que Pedro estava querendo dizer. Percepção minha, tá bom? Olha bem para cá, percepção minha. Jesus diz, olha, muitos estão deixando o caminho que nós estamos seguindo. Quem quiser ir, pode ir. Se vocês também quiserem ir, podem ir. E aí Pedro, ele tem uma reação assim exuberante. Ele diz, Senhor, para onde é que a gente vai? Para onde nós iremos? Porque só Tu tens as palavras de quê, irmãos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vejo duas coisas muito proeminentes aí, muito importantes nessa fala de Pedro. Sem dúvida alguma, o fato de Pedro reconhecer só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor Jesus, bom, glória a Deus aí, irmão, só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Eu vou voltar a isso já, tá certo? Deixa eu fazer aqui um apêndice dessa minha fala. Há mais ou menos 15 dias, todos nós lemos que o Vaticano publicou um documento declarando que Jesus Cristo é o único redentor da humanidade. E junto com essa declaração, veio a declaração recomendando a que se não denomine Maria como
corredentora, assinando Papa Leão XIV. Sou contra qualquer tipo de posicionamento do tipo guerra santa e crítica, protestantes contra católicos, católicos contra protestantes. Tive ótimo relacionamento com alguns padres em determinado momento da minha caminhada ministerial, então não estou fazendo referência a isso. Mas estou pontuando aqui esta declaração oficial, formal, da Igreja Católica Apostólica Romana. Só há um Redentor da humanidade e este se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. O povo de Deus pode dar um glória a Deus aí bem forte, bem contundente. Amém. Então, quando Pedro declara, para onde nós iremos? Voltando a Pedro. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Há duas coisas preponderantes, muito chamativas aí, sem dúvida alguma. Pedro declarando, Cristo é o caminho. Só o Senhor tem palavras, o caminho para a vida eterna. Mas também a fala de Pedro, para onde nós iremos, Senhor? Ela é muito forte, ela está expressando o coração de Pedro, ela está expressando o que está em sua alma. Senhor, a nossa vida ficará completamente sem sentido, a nossa existência ficará esvaziada de sentido. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Então, querido irmão, eu quero ressaltar isso com você. Se você faz essa imersão em Jesus, do seu ser, da sua mente, do seu coração, se você busca viver esta imersão, já eu vou falar sobre isso, buscar viver esta imersão, a sua vida será revestida de sentido, o valor, o significado da sua vida será exuberante, como resultado da sua imersão em Jesus Cristo. Porque é assim que nós definimos nos ver. É assim que nós escolhemos olhar para nós mesmos. Vamos lá. Pastor, olha bem para cá, irmão. Pastor, eu sou um servo de Jesus, eu estou na igreja, fui batizado há 20, 30, 40 anos. Mas eu confesso que eu não experimento assim esse ardor todo, esse fogo, essa paixão, assim, sem Cristo, a minha vida seria vazia. Se lembram da canção? Sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Lembram disso? Pastor, isso para mim é mais uma poesia, não é tão real na minha vida. Irmão, eu não estou aqui para te censurar. Eu estou aqui para te desafiar. É um convite, é um desafio. Busque viver essa imersão em Jesus. Busque mergulhar. Estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mergulhe a sua mente, mergulhe o seu coração, mergulhe a sua vida. Busque fazer esta imersão. Eu serei um desses. Eu serei batizado em Cristo Jesus. A minha mente, o meu coração, todo o meu ser, a minha alma, eu serei imerso em Cristo Jesus, batizado em Cristo Jesus. O povo de Deus diga amém, aleluia. Aleluia, é isso que dá sentido. A vida é isso que dá sentido a esta igreja, irmão. Estamos aqui. Por que razão maior? Estamos aqui. A grande razão de estarmos aqui é a história da igreja. Ela é belíssima, é maravilhosa. Mas não é a história da igreja. Estamos aqui por conta das memórias afetivas que muitos de nós temos com este lugar. Isso é bonito, isso é maravilhoso. Quantas experiências, irmãos que estão aqui há 40, 50, 60 anos, quantas experiências, irmãos, tiveram aqui nesses bancos, nesse templo, quantas coisas maravilhosas.
Essa semana, eu e Jaqueline, nós tivemos um bate-papo muito gostoso com um casal da igreja, irmãos muito, muito amados, muito queridos, e eles se lembraram dos tempos da Unijovem 1, Unijovem 2, Unijovem 3. Belíssimo isso, maravilhoso! E tivemos um tempo exuberante de bate-papo com aquele casal tão querido. Isso é bom! Eu não estou dizendo que isso é negativo, eu não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é bom. A história da igreja, ela é valiosa, sim. As memórias afetivas são importantes, sim. Porém, todo mundo olhando para cá? A razão pela qual, a maior razão pela qual aqui nós estamos, é porque esta igreja tem como núcleo, tem como centro, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que nos move. Esse é o principal motivo de estarmos aqui ou de fazermos parte dessa igreja. Esse espaço todo aqui, inclusive fisicamente falando. Esse espaço tem um proprietário, um dono, que em última instância é ele quem manda neste lugar. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Uma igreja imersa em Jesus. Uma igreja batizada em Jesus. E aí, quando eu digo que isso traz um sentimento adicional, maravilhoso de satisfação, traz sim, gente. Traz sim. O contentamento, quando você mergulha a sua vida em Jesus, traz um contentamento maravilhoso. O que eu vou contar agora, eu contei talvez 3, 4 domingos atrás, mas foi à noite. Imensa maioria dos irmãos aqui não me ouviu contar. Pausa, eu sei que o que eu vou dizer agora tem um traço assim meio excêntrico, tá? É uma experiência assim, atípica, eu reconheço, é uma experiência atípica o que eu vou dizer aqui agora, tá? É uma coisa até um pouco estranha, uma coisa meio extravagante. Eu ouvi numa mensagem de um pastor Luciano Subirá, muito íntegro. E ele contava o seguinte, que antes de ele ser pastor de uma igreja local, ele andava com um grupo de pastores e líderes e ele ia de igreja em igreja onde ele era convidado para ministrar, para pregar, para compartilhar, para orar com os irmãos. E ele tinha um grupo de apoio. 5, 6 irmãos que sempre iam com ele. E aí ele conta que ele foi convidado para pregar numa igreja beira de praia. Não vou arriscar dizer o nome da cidade não, porque senão pode permitir muito que alguém tente imaginar o que... Pois bem, e aquela igreja tinha muitas restrições com relação ao crente ir à praia. Crente não pode ir à praia porque é pecado ir à praia. Pois bem, glória a Deus que não é a nossa forma de pensar. Não é isso, pastor Davi? Nosso retiro de jovens vai ser uma bênção. Maravilha. Povo de Deus, diga amém, né? Isso, esse amém foi mais forte, olha aí, foi mais exuberante, que coisa boa, né? E eles foram, e ele disse, nós queremos ser bênção. Não queremos escandalizar, não queremos gerar nenhum problema. Então ninguém, ele disse para a equipe dele, ninguém vai à praia. Ninguém vai à praia, vai ficar todo mundo dentro do hotel o dia inteiro. Só que um dia muito, muito, muito quente, ele disse, penso que se nós formos à praia à noite, não terá nenhum problema, não gerar nenhum escândalo, não vai gerar nenhum escândalo. E os irmãos foram à praia à noite, ele e a equipe dele. E eles ficaram ali na areia, né, cantando, levaram o violão e começaram a adorar ao Senhor. E cada hora um orava, e outro orava, e outro orava, e outro orava. E aí é que entra a parte mais, eu diria, até excêntrica. Ele conta, eu tenho convicção de que o pastor Luciano Subirá não faltaria com a verdade em relatar isso. Ele conta que a certa altura os céus se abriram e naquele espaço à beira-mar, uma luz inexplicável, luz, como você está vendo esse feixe de luz ali, uma luz inexplicável desceu do céu sobre eles.
e eles foram tomados por uma presença maravilhosa dos céus, e foram tomados por uma sensação de o Senhor Jesus, Ele está aqui presencialmente entre nós, aleluia. Se você tem dificuldade de aceitar, de absorver isso, eu te entendo, eu creio. E ele disse que na equipe dele tinha um irmão convertido que ministrava com ele, e anos antes aquele irmão tinha sido usuário de chá de cogumelo. E aquele irmão tinha já experimentado, entre aspas, viagens com chá de cogumelo, né? E no meio agora daquela experiência ali, aquele irmão começou a dizer: Jesus, a tua presença é maravilhosa. É melhor, a tua presença é melhor do que qualquer viagem de chá de cogumelo. O Senhor Jesus é maravilhoso. Pode dar glória a Deus aí, irmão. A presença do Senhor, você faz esse mergulho na presença do Senhor, os sentimentos que você experimentará, o que você experimenta, são maravilhosos. Pela graça de Deus, eu nunca tive qualquer experiência com qualquer tipo de entorpecente. Muito obrigado, Senhor, por isso. Mas eu quero dizer para vocês, faz parte da minha vida. Sem Cristo eu nada seria. Sem Cristo eu não sei andar. Sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Faça essa imersão da sua mente em Cristo Jesus. Isso vai dar um sentido maravilhoso para a sua vida, amém? Será simplesmente maravilhoso. E aí você vai poder dizer: busque isso, irmão. Aí, aquilo que Paulo viveu será realidade para você. Porque para mim, o viver é o quê, irmãos? Fala bem alto e grande, porque para mim o viver e o morrer é ganho. Isso. Segunda coisa que eu quero falar para você rapidamente, porque nós teremos o nosso tempo de oração. Se você faz essa imersão em Cristo, então, para a sua mente, será mais importante aquilo que é mais importante para Cristo. Na sua mente, será menos importante aquilo que era menos importante para Cristo. Haverá uma sintonia de mentalidade. A sua frequência estará sintonizada com a frequência de Jesus. Diga amém, irmão, aleluia. A sua forma de enxergar as coisas. E aí você vai para o ministério de Jesus, eu também tenho mencionado isso aqui com muita frequência, isso é exuberante. A frequência, a mentalidade de Jesus. Você faz um contraponto com os sacerdotes preocupadíssimos com os ritos, com os objetos do templo, preocupadíssimos com os rituais, preocupadíssimos com a tradição, preocupadíssimos, a vida deles era aquilo. E para Jesus? Para Jesus, pessoas eram o mais importante. Ele, ao invés de ficar concentrado nos ritos, o seu ministério no templo, na tradição, Jesus ia em busca de pessoas. E ele compadecia-se de gente. Compadecer, você divide o termo, padecer com. Ele sentia com as pessoas. Porque para Jesus, o Evangelho faz sentido, o reino de Deus faz sentido, enquanto pessoas estão sendo abençoadas, transformadas. O reino de Deus faz sentido enquanto gente está sendo alcançada, enquanto vidas estão sendo abençoadas. Então, para Jesus, longe de ser o mais importante, os ritos, as tradições, os objetos sagrados,
Para Jesus, o mais importante, vidas sendo transformadas. Vidas sendo transformadas. Então você faz um mergulho da sua mente em Jesus, você entra na frequência do Senhor Jesus. Vidas, gente sendo abençoada. Meus queridos, eu preciso dizer isso para você, me perdoe, muitos de vocês viram isso nas minhas redes sociais. Eu digo me perdoe porque não é recomendável que a gente fale muito da gente mesmo, né? A cada experiência como a que eu tive na sexta-feira, o meu coração fica pulsante. Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena fazer essa imersão em Jesus. Vale a pena mergulhar a mente, o coração, a vida por inteiro no Senhor Jesus. Paulo Ricardo e a sua esposa viveram anos imersos nas drogas. Ele e Mona Lisa, sua esposa, viveram anos na dependência química. Chegaram ao extremo de perder a tutela, perderem a guarda dos seus 3 filhos, porque o que eles viviam era devastação, não tem outro nome. O que eles viviam era devastação, destruição, uma casa, uma família em estado de destruição. Mas um dia, Paulo Ricardo e Mona Lisa entraram na Cristolândia e o Cristo da Cristolândia entrou na casa de Paulo Ricardo e Mona Lisa. Dá uma glória a Deus aí, irmão. E aí os dois começaram a ser transformados. A história de vida deles passou a ser transformada radicalmente. Os filhos foram recuperados. A justiça, conselho tutelar, passou a vê-los de forma diferente. Agora sim, olha só, antes não podiam educar os filhos. Agora sim, eles estão aptos para educarem, para terem os seus filhos dentro de casa, estão aptos. Olha só, antes não podia, tivemos que tirar os filhos deles. Agora estamos dando de volta, porque agora eles estão aptos a serem educadores dos seus filhos, a serem pai e mãe dos filhos. Mas não parou aí. Tempos depois, o Paulo Ricardo sentiu-se muito chamado para um ministério específico, especial. Formou-se em teologia. Você vê que é uma casa que cumpre a palavra de Deus, crescer e multiplicar. E depois de 3 filhos, tiveram mais 2 filhos, 5 filhos, né? Sigam o exemplo aí, jovens casais, do Paulo Ricardo, 5, 6, 10 filhos de toda a igreja de Jesus, diga amém, aleluia, amém. Esse amém foi pouco entusiasmado, tá? Vamos lá, mas eu os entendo. E na sexta-feira à noite eu participei e preguei no culto em que o Paulo Ricardo foi consagrado ao ministério pastoral da dependência química, do mundo das drogas, da devastação para os púlpitos das igrejas, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, irmão, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Isso gera em mim essa palpitação especial, o meu coração bate mais forte. Eu quero fazer esta imersão, esse mergulho de todo o meu ser no Evangelho do Senhor Jesus. Batizados em Cristo, fala comigo, irmão. Batizados em Cristo, mergulhados em Cristo. Fala comigo, mergulhados em Cristo. A vida por inteiro imersa no Senhor Jesus. Amém? Fica de pé, irmão, não se retire, feche os seus olhos. Pai eterno, quanto é maravilhoso nós fazermos esta imersão no Senhor Jesus. Com toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso ser. Não apenas como que molhar parte do nosso ser, apenas os pés, ou apenas as mãos, mergulharmos todo o nosso ser. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, a vida eterna, o Senhor Jesus,
o Alfa e o Ômega, o Senhor Jesus, aquele que triunfou contra principados e potestades das trevas, o Senhor Jesus que liberta, o Senhor Jesus que transforma, o Senhor Jesus que restaura casas, aleluia, o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aleluia. É tudo que nós mais queremos, Senhor Jesus. É a Tua presença. Que a Tua presença abençoe casas, mentes, corações, vidas. Amém, amém e amém.